Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos ler a Bíblia, vamos a mais um capítulo desse projeto maravilhoso. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de sorte que é de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixaram-o e se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher?
visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês não têm lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados de sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogaram Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém a interrogar Jesus. Aleluias! Que palavra maravilhosa! Que texto extraordinário da palavra do Senhor. Capítulo 22 de Mateus. Nós vemos aqui a parábola das bodas do Cordeiro, que fala que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por que Jesus ensinava por parábolas? Porque aquelas pessoas que verdadeiramente queriam entender a palavra, o ensinamento de Jesus, eles se achegavam a Jesus e eles perguntavam no particular: ó Jesus, eu não entendi tal coisa. Jesus então ali explicava a parábola nos mínimos detalhes para essas pessoas sinceras que verdadeiramente queriam aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E a Bíblia diz que as pessoas teriam ouvidos para não ouvir e olhos e não conseguiriam ver. Então Jesus, na verdade, a discussão aí, Jesus ensinava por parábolas para facilitar o ensinamento. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus ensinava por parábolas para dificultar, para se cumprisse o que foi dito pelo profetas, que eles teriam olhos, não veriam, teriam ouvidos e não ouviriam. Então as parábolas, na verdade, elas não facilitavam o entendimento, ao contrário, as parábolas, elas dificultavam o entendimento, para que os sinceros pudessem se achegar a Jesus, tá? Então aqui nós vemos Jesus dizendo assim: chama para o banquete, porque uns não queriam, os convidados oficiais não queriam, ele mandou chamar todo mundo para o banquete. E aí chegou, ele mandou chamar, só que no meio do que veio, dos becos, dos valados, de todos os lugares, chegou gente que veio só por vir, que não veio com um coração sincero, mas veio pelo benefício do Cordeiro, pelo benefício
de um jantar, pelo benefício que o dono daquela festa estava oferecendo. Então assim são muitas pessoas que vêm para Cristo. Elas não vêm por amor a Jesus, elas não vêm porque elas querem estar perto de Jesus, mas vêm pelos benefícios que Jesus oferece, e Jesus oferece muitos benefícios, né? Então essas pessoas, elas foram chamadas, só que elas não vão ser escolhidas, porque escolhido, você precisa se fazer ser escolhido. E como que eu me faço ser escolhido por Deus? Quando eu me comporto, quando eu entrego a minha vida, a minha essência, conforme o querer do Senhor, conforme a sua palavra, conforme a sua escritura. Então ali eu me faço ser escolhida pelo Senhor. E aqui nós vemos, né, Jesus aqui falando, dizendo que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então que nós venhamos a obedecer a Deus, a verdadeiramente amar o Senhor, para que nós venhamos a ser escolhidos por eles e não só chamados. Eu quero acreditar que você que está ouvindo esse capítulo de número 22 que eu li com vocês, e essa mensagem que eu estou entregando, que você não seja só um chamado, mas que você se faça ser escolhido ao honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Você vai se fazer ser escolhido por Ele. Guarde essa palavra no seu coração, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Saduceus, fariseus, todos tentaram intimidar Jesus, fazer com que Jesus errasse, mas Jesus era impossível errar, porque Ele era Deus. Então se faça ser escolhido no dia de hoje. Você é amado do Pai, amado do Pai para uma grande obra, chamado por Ele e escolhido por Ele para uma grande obra. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Amém? Deus abençoe.